Tudo que nós fizermos é apenas a nossa obrigação. Quando você é salvo e você dá uma esmola, você ajuda um pobre, qualquer coisa, você só está fazendo a sua obrigação. Toda pessoa que tem o amor de Deus dentro dele ama as pessoas e deve ajudar as pessoas. Então não existe mérito humano. Ninguém é salvo pelas obras que faz. E para o judeu isso era terrível. Imagine o esforço que ele fazia para cumprir a lei. O esforço que ele fazia para se vestir daquele jeito dele, para comer só aquelas comidas todas bem preparadas e tal, tirar todo o sangue, todo o sacrifício que ele fazia. E agora Paulo vai dizer que nada disso funciona para ele ser salvo. Veja só, não quer dizer que o esforço para ser santo, para que viver diferente seja errado. Quer dizer que é errado quando você quer se justificar através disso. Quando você acha que vai merecer alguma coisa de Deus através disso. E todos nós temos essa tendência de acharmos que só vamos conseguir alguma coisa de Deus se nós fizermos alguma coisa para conseguirmos. E aí a graça não funciona. A graça, para funcionar, você tem que dizer: eu não mereço. E aí Deus pode usar da sua graça e nos fornecer, nos dar as suas bênçãos. Então é um favor imerecido. Nós não merecemos. É assim que funciona. Então as pessoas querem se vangloriar, eles querem dizer: eu consegui isso porque eu fiz isso. E aí Deus acaba com o orgulho da pessoa dizendo: eu não fiz porque você fez isso, eu fiz por amor. Olha que coisa mais impressionante. Deus nos amou primeiro. Não é nós que primeiro amamos a Deus. Também foi Deus que veio a nós. Não fomos nós que fomos a Deus. Olha só. E tem outra coisa mais interessante ainda. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, Deus enviou Jesus para morrer por nós antes mesmo de nós cometermos o nosso pecado. Olha só que coisa impressionante. Para ninguém dizer assim: não, eu pequei, aí Jesus veio e morreu no meu lugar. Não, ele fez isso antes de você pecar. Para dizer: é graça de Deus. Ele já olhou para nós aqui no futuro e já pegou o nosso pecado e lançou sobre o Filho dele lá no passado. E ele morreu por nós. Isso é graça. Olha só que coisa maravilhosa. Então alguém poderia dizer assim: ah, eu sou salvo porque eu acreditei. Olha só, está querendo mérito. Ele está querendo dizer que é porque ele fez alguma coisa para ser salvo. Mas não. Você só está acreditando numa coisa que Deus já fez no passado. Então já está feito. Olha só. Então a fé não é ela que faz a nossa salvação. Ela não executa a salvação. Esta fé que nós de repente temos para acreditar no sacrifício de Jesus, essa mesma fé é dada por Deus também. Você só se interessou por Deus. Então quando nós nos interessamos por Deus, Deus vem e coloca em nós a fé para nós crermos naquilo que Ele já fez por nós lá no passado. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Veja só. Até essa fé que é usada para nós sermos salvos é dom de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Então nós não temos mérito. Nada de mérito. Nós não fizemos nada, absolutamente nada para sermos salvos. Então a salvação é pela graça de Deus e por meio da fé, ou seja, por meio daquilo que Deus vai nos dar para acreditarmos nessa graça.
Olha só que coisa. Não temos nenhum tipo de mérito nisso aí. Então Paulo diz, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3:28. Então os judeus ficavam malucos com isso. Como é que pode ser salvo sem fazer nada? Então eles acreditavam, nós vamos alcançar a promessa de Deus porque nós fazemos isso. Então, tópico 2, a justificação se opõe ao orgulho nacionalista. A segunda indagação que Paulo procura responder é a seguinte: é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Romanos 3:29. Esse é outro ponto que contrastava com a crença do judaísmo do primeiro século, o exclusivismo. A doutrina da justificação pela fé revela que Deus não é somente dos judeus, que se acham privilegiados pelo legalismo em relação à Torá, mas dos gentios também. Deus não é uma divindade nacionalista, mas Ele é o Deus de toda a terra. Não há dúvidas de que Paulo tinha em mente o Shema judaico quando argumentou sobre este assunto. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Se Deus é o único Deus, como de fato afirma o monoteísmo judaico, então Ele é o Deus dos gentios também. Não podemos cair no erro de achar que Deus é nossa propriedade exclusiva. Então veja bem, Paulo continua usando aquele método de diatribe, ou seja, ele enxerga aí um interlocutor que vai conversando com ele, vai argumentando e ele vai respondendo. Então ele imagina uma pessoa falando e ele vai respondendo. Então agora a pergunta é: Deus é Deus só dos judeus? Porque os judeus pensam assim. Tanto pensavam como continuam pensando. Então se você conversar com um judeu, ele não quer nem que você fale sobre Deus com ele. Ele diz que nós não podemos nem falar de Deus. Então eles ainda são exclusivistas. Eles acham que Deus só é Deus deles. Só vai salvar o seu povo. O resto está tudo condenado. Então Paulo diz, não, Deus não é só Deus dos judeus, é Deus de todos os povos. Então Paulo diz, olha, quando Deus diz que Deus é o único Deus, não existe outro Deus, então Ele é Deus tanto dos judeus como dos gentios. Por quê? Todos os povos têm Deus como o Deus deles. Como é que só os judeus vão ser salvos? Se existem outros povos. Então Deus quer que todos sejam salvos. E a ideia geral, tanto do Antigo Testamento como do Novo, é isso. A salvação é para todos. Esse exclusivismo é terrível. Não é o caso da predestinação que adotam por aí algumas denominações históricas? Então eles começam a dizer que Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem vai ser perdido, quem vai ser condenado. Olha só que coisa inacreditável. Estão fazendo a mesma coisa que os judeus. Os judeus dizem, só os judeus podem ser salvos. É o exclusivismo. É o mesmo erro aí. Então Paulo agora está o quê? Explicando para eles que Deus é o mesmo Deus de todos os seres humanos. Vamos ver o tópico 3. A justificação se opõe ao antinomismo. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Romanos 3:31. Essa é a última pergunta a ser respondida por Paulo dentro dessa sessão. Os judeus legalistas defendiam a observância dos preceitos da lei e acusavam Paulo de ser antinomista, isto é, ensinar que a lei não tem mais nenhum sentido. Paulo estaria ensinando que a justificação pela fé tornar a lei desprezível? A resposta de Paulo é não. O problema não era com a lei, que tinha a função de servir de condutor até Cristo, mas com os homens que se mostraram incapazes de cumpri-la. Nem judeu, nem tampouco gentil algum foi capaz de cumprir a lei. Somente Jesus Cristo a cumpriu em nosso lugar. Qualquer tentativa de cumprir a lei hoje é nula, além de ser uma afronta àquele que se mostrou o único habilitado a fazê-lo, Jesus Cristo, nosso
nosso Senhor. Então agora outra discussão, Paulo imagina alguém então dizendo: quer dizer que você está ensinando que a lei é desprezível? Não tem importância nenhuma? Não serve para nada? E Paulo disse: não, exatamente o contrário. A lei é que conduziu o ser humano para Cristo. Porque a lei vem e ela condena o ser humano. Ela diz: olha, aqui está a lei. Se você cumprir, você será justificado por ela. Mas como a lei ninguém consegue cumpri-la totalmente, então todos foram condenados. Então, ao invés de a lei servir para salvar, ela serve para condenar. Ela é importantíssima. É ela que mostra a nossa condenação. E quando nós estamos na condenação, nós precisamos de um Salvador. Aí a gente procura pelo Salvador, que é Jesus Cristo. Então a lei serve o quê? De ponte para nos conduzir a Cristo. Então a lei é importantíssima. Ela não pode ser tirada, não pode ser esquecida. Ela é importantíssima. Se ela é um instrumento para nos conduzir a Cristo, como é que nós vamos tirá-la e dizer que não presta, que não serve? É importante. Então nenhum ser humano consegue cumprir toda a lei. O único ser humano que nasceu na terra até hoje e cumpriu toda a lei foi Jesus Cristo. Então ele cumpriu essa lei em nosso lugar, porque nós não conseguimos cumpri-la. Parte 3, a justificação exemplificada. Romanos 4, de 1 a 25. Tópico 1, Abraão, circuncisão e justificação. Tópico 2, Abraão, promessa e justificação. Tópico 3, Abraão, ressurreição e justificação. Vamos então ao tópico 1, Abraão, circuncisão e justificação. Romanos 4, de 1 a 8. Na seção de Romanos 4, de 1 a 8, o apóstolo Paulo toma o exemplo do patriarca Abraão para fazer um contraste entre a justificação pela fé e pelas obras. A antiga tradição judaica afirmava que Abraão já guardava a Torá, mesmo tendo vivido séculos antes dela. Ele a teria guardado por antecipação, pois segundo o judaísmo, apoiando-se em Gênesis 17, 23, Abraão é circuncidado como sinal da aliança entre ele e Deus. Da mesma forma, o sacrifício de Isaac confirmaria tal crença, Gênesis 22. Em outras palavras, as obras justificaram Abraão. Contra essa argumentação, Paulo mostra que Abraão não poderia ter sido aceito por Deus em virtude da circuncisão, pois ele creu em Deus, tendo sido isso imputado como justiça, antes dele ser circuncidado, e pelo menos 4 séculos antes do advento da lei. O que justificou Abraão não foi o que ele fez, mas o que Deus fez por ele. Esse é o princípio do Evangelho. Somos aceitos não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez por nós.